Depois de uma briga, minha noiva mandou uma mensagem de texto: "Vou ficar na casa do meu ex esta noite, lide com isso." Então eu lidei com isso. Na manhã seguinte, vi ela perder a cabeça. E aí, Reddit, por onde começo? Essa aqui é realmente uma confusão. Preciso que você pegue um balde de pipoca e aproveite. Tenho 29 anos, sou homem, eletricista sindicalizado, ganho bem, sou dono do meu apartamento no centro, dirijo uma caminhonete decente. Estou com Briana, 26 anos, há quase 3 anos. Ela é gerente de marketing de conteúdo, ganha um bom dinheiro, é atraente e por muito tempo éramos aquele casal invejado por todos. O relacionamento foi sólido nos primeiros 2 anos. Ela tinha seu próprio apartamento do outro lado da cidade, dividíamos tudo 50-50. Ela nunca agiu como se eu devesse algo a ela. Independente, engraçada, ótima na cama, sempre zombávamos um do outro. Assistíamos futebol juntos, até me ajudava a mover móveis sem reclamar de quebrar uma unha. Achei que tinha encontrado minha parceira para a vida, então naturalmente eu pedi ela em casamento. Levei-a àquela churrascaria chique que ela adorava, me ajoelhei, fiz tudo certinho, gastei 3 meses de salário no anel porque ela vinha deixando dicas de que queria algo que deixasse as amigas com inveja. Ela chorou, disse sim e postou 17 stories no Instagram sobre isso. Eu estava no topo do mundo. Foi aí que tudo desandou. Era como se o anel tivesse acionado algum interruptor no cérebro dela. De repente, começou a falar sobre o nosso dinheiro em vez de dividir as contas, passou a esperar que eu pagasse tudo porque é isso que noivos fazem, parou de cozinhar, parou de limpar, começou a tratar meu apartamento como hotel onde ficava sem pagar aluguel e ainda teve a ousadia de sugerir que eu deveria conseguir um lugar maior para quando tivermos filhos. Começou a falar que eu deveria investir no nosso futuro trocando minha caminhonete por algo mais familiar. Tradução: ela queria que eu assumisse uma dívida de $60.000 em um carro só para ela aparecer bem na fila da escola. Mas o verdadeiro veneno era a melhor amiga dela, Beth, solteira, amarga, trabalhava em um emprego administrativo sem futuro e passava o tempo destruindo todos os relacionamentos ao redor. Desde o noivado, ela foi escolhida como madrinha e tornou-se sua missão pessoal transformar Briana em uma princesa mimada. Sempre que Beth vinha em casa, eu ouvia cochichos na cozinha durante o café então Briana surgia com alguma nova exigência. Beth diz que você deveria pagar todo o casamento já que é o homem. Beth acha que eu mereço um anel maior. Beth diz que eu não deveria trabalhar depois de casada. Cada conversa custava mais dinheiro e respeito. O pior era Beth sentada no meu sofá, bebendo meu refrigerante, comendo minha comida e me dando lição de moral sobre como homens de verdade tratam suas mulheres, isso vindo de alguém solteira há 3 anos e cujo último namorado a deixou pela própria prima. Eu apontei isso diretamente, disse a Briana que Beth era tóxica e queria sabotar a gente porque não suportava ver a amiga feliz. Você está sendo paranoico, disse Briana, ela só quer o melhor para mim. O que era melhor para você era se afastar daquela megera amarga antes que ela nos destruísse. Beth ouviu e sorriu aquele sorriso falso e doce. Eu só acho que Briana merece alguém que a trate como uma rainha. Se isso te ameaça, talvez deva se perguntar por quê. Eu queria dizer exatamente o que pensava, mas calei a boca. Devia ter confiado no meu instinto e acabado ali mesmo. Devia ter visto os sinais vermelhos quando Briana começou a concordar em vez de me defender. O ponto de ruptura veio 6 semanas atrás. Briana anunciou que queria fazer uma viagem com as amigas para Miami, com Beth e outras, uma semana inteira de festas, garrafas de champanhe todas as noites, hospedadas em um resort chique, 2 meses antes do nosso casamento. É minha despedida de solteira, disse ela, minha última chance de ser selvagem antes de me acalmar. Você não vai se acalmar, vai se casar comigo. É diferente. Você sabe o que quero dizer, não seja tão dramático. Não, eu realmente não sei o que você quer dizer, explique. Ela ficou na defensiva, disse que eu estava sendo controlador, que ela merecia se divertir antes que a vida real começasse, como se o nosso noivado fosse só uma fase de espera antes da sentença de prisão começar. Eu disse absolutamente não. Pode me chamar de antiquado, mas de jeito nenhum minha noiva iria para festas em boates de Miami enquanto eu pagava depósitos e contratos de fornecedores do casamento. Foi quando Beth gritou do sofá, tá vendo, Bray, eu disse que ele ia tentar te controlar. Isso é só o começo. A briga que se seguiu foi nuclear. Briana gritando sobre confiança e liberdade, eu apontando que querer festejar como se fosse solteira enquanto usa meu anel não tem a ver com confiança, tem a ver com respeito. Beth sentada ali, mexendo o caldeirão com comentários para escalar a situação. Ótimo, gritou Briana finalmente, se você não confia em mim, talvez não devêssemos nos casar. Talvez não devêssemos.
Ela ficou em silêncio, como se esperasse que eu implorasse e me desculpasse. Quando não o fiz, pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Não voltou naquela noite nem na seguinte. Imaginei que estivesse na casa da Beth esperando que eu voltasse rastejando com um pedido de desculpas e permissão para sua bagunça em Miami. Em vez disso, fui trabalhar, fui à academia, pedi comida pronta e dormi como um bebê. Se ela queria me testar, escolheu o cara errado. 3 anos como eletricista me ensinaram paciência e resolução de problemas. Na quarta-feira à noite, descobri exatamente onde ela estava ficando. Estava no sofá assistindo ao jogo dos Celtics, aproveitando a paz e o silêncio, sem Beth sussurrando veneno na cozinha, sem comentários passivo-agressivos sobre como nunca faço nada romântico. Só eu, um refrigerante e basquete. Então meu telefone vibrou, mensagem de Brianna. Estou na casa do Dean esta noite, lide com isso. Dean, o ex dela da faculdade. Aquele que ela dizia ser apenas um amigo, mas agia de forma estranha sempre que o nome dele surgia. Aquele que mandava mensagem do nada sempre que brigávamos. Eu o tinha conhecido uma vez, típico cara de finanças que ainda acha que está numa fraternidade. Fiquei encarando aquela mensagem por 1 minuto inteiro, li 3 vezes para ter certeza de que não estava vendo coisas. Meu primeiro instinto foi explodir o celular dela de ligações, exigir explicações, dirigir até lá e arrastar a bunda dela para casa. Era isso que o velho eu teria feito, era isso que ela esperava que eu fizesse. Em vez disso, coloquei o telefone de lado, abri outra lata, tomei um gole longo e realmente pensei no que tinha acabado de acontecer. Essa mulher que estava usando meu anel de $8.000 simplesmente anunciou que passaria a noite na casa do ex-namorado e me disse para lidar com isso, depois de deixar a amiga tóxica dela passar meses minando nosso relacionamento. A falta de respeito era de tirar o fôlego, mas também foi esclarecedora, como se alguém tivesse acabado de me mostrar exatamente quem ela realmente era. Terminei minha bebida, desliguei o jogo e comecei a trabalhar. Veja, tem algo importante sobre meu apartamento. É meu nome no contrato, meu depósito de segurança, meus móveis, meu tudo. Pago $2.400 por mês por um quarto no centro porque posso pagar e gosto de viver sozinho. Brianna se mudou há 8 meses e contribuiu apenas com mantimentos e utilidades. Só isso, basicamente era uma hóspede que já tinha passado da hora de fazer check-out. Comecei a embalar as coisas dela, não estava com raiva nem com pressa, roupas, maquiagem, aquela coleção de plantas com que ela sempre se preocupava, livros, tudo. Usei caixas boas das entregas recentes da Amazon, até plástico bolha para as coisas frágeis, porque não sou um completo idiota. O tempo todo meu celular ficou em silêncio, sem mensagens de acompanhamento, sem pedido de desculpas, sem era brincadeira, nada. Ela realmente quis dizer aquilo. 3 horas e meia depois, cada coisa que ela possuía estava embalada e carregada na minha caminhonete. A parte engraçada é que eu sabia exatamente onde Dean morava. Brianna tinha me feito deixá-la lá uma vez para uma sessão de estudos em grupo alguns meses atrás, me disse para não subir porque o colega de quarto do Dean não gostava de estranhos. Isso já deveria ter sido um sinal de alerta. Então fiz 4 viagens entre meia-noite e 2 da manhã, empilhei tudo direitinho na porta do apartamento do Dean como se fosse um serviço de mudança profissional, até deixei um bilhete, já que você está ficando aqui mesmo. Jackson voltou para casa se sentindo mais leve do que em meses. Fui à Home Depot na manhã seguinte e comprei fechaduras inteligentes, instalei eu mesmo enquanto tomava café e ouvia podcasts, fiz tudo com calma e direito, depois fui trabalhar como se fosse qualquer quinta-feira, porque era. Perto da hora do almoço, meu amigo Riley me mandou mensagem, ele mora no mesmo condomínio do Dean, trabalha em casa como designer gráfico freelancer, não tem filtro nenhum e tem a língua mais afiada da cidade. Cara, acabei de ver uma garota carregando caixas para um Uber na frente da casa do Dean. Ela parecia destruída, tá tudo bem. Mandei para ele capturas de tela da troca de mensagens. Caramba, mano, isso é falta de respeito em outro nível. Então eu lidei com isso. Selvagem. Quer que eu fique de olho aqui? Isso pode ficar interessante. Faz o que quiser, não é mais meu circo. Minha equipe de trabalho ficou sabendo da situação até sexta-feira. Esses caras não brincam quando o assunto é conselho de relacionamento. Você a expulsou por causa de uma mensagem? Perguntou Dani, nosso instalador principal. Ela me disse para lidar com ela ficando na casa do ex, então eu lidei com isso. Isso mesmo, disse Big Sean, balançando a cabeça em aprovação, isso é atitude de macho alfa, a maioria dos caras teria ido chorar na porta dela.
Minha esposa tentou esse tipo de joguinho de poder uma vez, acrescentou Dani. Cortei logo. Você deixa passar esse tipo de coisa e elas vão pisar em você para sempre. Mas eu definitivamente estava curioso para ver como isso iria se desenrolar, e Riley nunca decepciona com suas informações. Na quinta noite dormi como um bebê, a primeira noite de sono completa em semanas, sem alguém suspirando dramaticamente a cada 5 minutos sobre estresse com planejamento de casamento ou como os noivados das amigas eram muito mais românticos. Sexta-feira de manhã, 7h45 em ponto, parecia que alguém estava tentando arrombar minha porta. Olhei pelo olho mágico, era Brianna, parecendo que tinha dormido num lixo, cabelo todo bagunçado, maquiagem de ontem escorrendo pelo rosto, tremendo de raiva. Jackson, abre essa porta, minha chave não funciona. Eu demorei para preparar meu café, prensa francesa, grãos bons, todo o ritual, deixei ela bater e gritar por uns 5 minutos enquanto eu conferia os e-mails do trabalho. Quando finalmente abri a porta com a corrente ainda presa, ela parecia pronta para cometer um assassinato. Bom dia, raio de sol, dormiu bem? O que você fez com a minha chave? Sua chave? Aquela era a minha chave reserva que eu deixei você usar, troquei as fechaduras, só os moradores têm o código. Eu sou moradora. Era, no passado, você se mudou na quarta noite, lembra? Casa do Dean. O rosto dela passou por uma transformação incrível, do vermelho ao branco, depois ao roxo, até uma cor que eu nem sabia que existia, parecia um anel de humor tendo uma convulsão. Você não pode fazer isso, eu moro aqui, recebo correspondência aqui. Você recebe pacotes aqui de vez em quando, bem diferente, e você morava aqui como minha convidada, não como inquilina. Não foi o que você pensa, o colega de quarto do Dean estava em crise? Não me importa, você fez sua escolha, eu fiz a minha, transação bem simples, na verdade. Ah, e onde estão minhas coisas? Seguras e bem na porta do Dean, é melhor se apressar porque parece que vai chover, o aplicativo do tempo diz 60% de chance. Foi aí que ela perdeu completamente a cabeça, começou a gritar como uma banshee, batendo na porta, exigindo desde advogados até ligar para o pai dela para arruinar minha vida. A velhinha do 4B abriu a porta para ver o que estava acontecendo, deu uma olhada na Brianna tendo um colapso e a vizinha balançou a cabeça com aquela expressão de "eu te avisei, filho". Essa senhora nunca gostou da Brianna, dizia que ela era mimada demais para uma mulher tão jovem. Seu psicopata, eu tenho direitos, estou morando aqui há 8 meses. Você não está, respondi, tenha um ótimo dia, Brianna. Fechei a porta e coloquei meus fones com cancelamento de ruído, preparei o café da manhã enquanto ela continuava o escândalo no corredor, ovos mexidos, suco de laranja fresco. 20 minutos depois, silêncio. Olhei pelo olho mágico, ela tinha ido embora. Riley me ligou perto do meio-dia, rindo muito. Cara, sua ex apareceu na casa do Dean, olhos vermelhos, rímel borrado, começou a carregar caixas para um Uber, mas aqui vem a melhor parte, o Dean tem namorada. Silêncio. O quê? Sim, cara, Jéssica, ela mora lá há 6 meses. Aparentemente, a crise do colega de quarto era Jéssica descobrindo que outra garota tinha passado a noite lá se fazendo de amiga do Dean precisando de um lugar para ficar. Isso só ficava melhor. Então Jéssica chega do turno da noite, ela é enfermeira, encontra as coisas das suas empilhadas na porta e a Brianna lá dentro fazendo café da manhã como se fosse dona do lugar. A gritaria dava para ouvir 3 andares abaixo. Não pode ser. Pode sim. O síndico teve que subir para resolver a confusão. Dean tentando explicar para as 2 mulheres, Jéssica ameaçando ir embora e sua ex chorando que estava sem casa. Melhor que reality show. E ainda, Brianna realmente tentou convencer a Jéssica que ela era amiga de apoio emocional do Dean e que precisava ficar por causa da saúde mental dela. Jéssica disse que, se ela não saísse em 5 minutos, chamaria a polícia. E onde ela está agora? A Beth buscou ela num carro caindo aos pedaços, mas Jéssica fez Dean prometer que, se sua ex aparecer de novo, ele chamaria a polícia. Ela não brinca em serviço. Mulher esperta. Mas eu já tinha a sensação de que isso era só o começo. Na tarde de sexta-feira recebo uma ligação da segurança do prédio. Sr. Jackson, tem uma pessoa aqui dizendo ser sua noiva que quer que a gente a deixe subir. Ela não é mais minha noiva, não deixem ela subir. Ela está bem chateada com isso, fazendo um escândalo no saguão, falando sobre direitos dela e que você está roubando coisas dela. Não é problema meu, obrigado, Tony. Mas o sábado trouxe um nível de loucura que eu não estava preparado. Sábado de manhã, tomando café e mexendo no celular,
Tony da segurança me liga. Jackson, você precisa descer agora para o saguão. Sua ex está aqui com um senhor mais velho e uma mulher de meia idade, dizendo que tem direitos legais de entrar no seu apartamento. Já estou descendo. Vesti qualquer roupa e fui. Lá estava Brianna com o pai, Richard, e a mãe, Grace, parecendo prontos para a guerra. Richard segurava uma pasta de papel manila e fazia cara de eu falo sério. Grace estava de braços cruzados na típica pose quero falar com o gerente. Brianna estava vestida como se fosse para o tribunal. Tony não os deixou subir sem minha permissão. O cara é ex-fuzileiro naval, não leva desaforo de ninguém. Richard começou de imediato. Jackson, que bobagem é essa de deixar minha filha sem teto? Bom dia, Richard, Grace. Fiz um aceno para ela. Eu não deixei ninguém sem teto, eu terminei nosso noivado depois que ela escolheu passar a noite na casa do ex e me disse para lidar com isso. Grace entrou antes que Richard respondesse. Você não pode simplesmente expulsar as pessoas, ela tem direitos, mora aqui como minha convidada. Grace, ela nunca assinou contrato, nunca pagou aluguel, nunca estabeleceu residência legal aqui. Isso é ridículo, ela era praticamente sua esposa. Tirei o celular e mostrei a captura de tela. Estou na casa do Dean esta noite, lide com isso. Esposas não falam assim com maridos. O olho de Richard tremeu, a boca de Grace caiu aberta. Ela explicou que foi inocente. Isso não é explicação, Richard, isso é declaração de guerra. Grace tentou pelo ângulo da culpa. Ela cometeu um erro, uma mensagem. Você está destruindo a vida dela por nada. Ela destruiu a própria vida com essa mensagem, eu só respondi de acordo. Richard tirou a pasta. Estamos prontos para processar por despejo ilegal e roubo. Por favor, façam isso, adoraria mostrar ao juiz a mensagem onde sua filha anuncia que está ficando em outro lugar, além das filmagens da segurança do prédio de mim movendo as coisas dela pacificamente. Também feliz em fornecer documentação de que ela nunca esteve no contrato, nunca recebeu correspondência aqui e nunca estabeleceu residência legal. A pasta voltou para baixo, Richard percebeu que estavam derrotados. Foi quando Brianna tentou a manipulação, lágrimas escorrendo, voz fraca e patética. Amor, por favor, isso é loucura, foi um erro, uma mensagem, podemos consertar isso. Nós já consertamos, você está livre para ficar onde quiser e eu estou livre de alguém que acha que lide com isso é uma forma apropriada de se comunicar com o noivo. Eu não quis dizer desse jeito. Grace já estava com o rosto vermelho. Você está sendo cruel. Ela está arrasada, olha para ela. Eu olhei, e ela parecia um guaxinim choroso tendo um colapso. Tarde demais, as pessoas cometem erros, e alguns erros têm consequências. Grace, é isso que consequências significam. Grace se virou para Tony, nosso segurança. Você ouviu, ele está sendo abusivo, precisa deixar a gente subir. Tony, impassível, senhora, eu ouvi um homem exercer seu direito legal de retirar alguém do próprio apartamento. Se continuar gritando, vou chamar a polícia. Richard percebeu que não iria conseguir nada. Vamos, Brianna, vamos pensar em outra coisa. Enquanto saíam, ouvi Grace sussurrar, não acredito que você não está obrigando ele a te dar dinheiro. E a resposta de Brianna foi, ele deveria cuidar de mim, é isso que os homens fazem. A expressão de choque puro no rosto de Richard quando ouviu a exigência da filha valeu por tudo o que eu tinha passado. Mas o domingo trouxe a opção nuclear, e foi aí que eu parei de achar tudo isso engraçado. Domingo de manhã acordei com 17 chamadas perdidas de números aleatórios, não da Brianna, eu a tinha bloqueado depois da confusão no saguão, eram de amigos em comum todos perguntando a mesma coisa, o que diabos está acontecendo? Entrei nas redes sociais, e, nossa, era uma obra-prima. Brianna tinha postado no Facebook uma história triste de 3 parágrafos sobre ter sido de repente abandonada por alguém em quem confiava completamente, como eu teria me tornado controlador e abusivo depois do noivado, como ela estava sem teto e apavorada por causa das minhas tendências violentas, até inventou bobagem sobre eu monitorar o celular dela e isolá-la dos amigos, se colocando como verdadeira vítima. Beth liderava os comentários como uma gerente de RP enlouquecida. Sempre soube que ele tinha problemas de raiva. Brianna é tão corajosa por falar. Jackson enganou todos nós, mas eu nunca confiei nele. A câmara de eco estava em pleno efeito, com os macaquinhos de voar dela me chamando de todo tipo de nome. Mas foi aí que Beth cometeu o primeiro erro. Fez a própria postagem no Facebook sobre apoiar sobreviventes e como sempre tinha visto sinais vermelhos em mim, postou fotos de nossos encontros duplos com legendas tipo eu devia ter protegido ela desse monstro. Eu postei exatamente uma resposta, uma captura de tela da mensagem dela e meu simples ok.
Nada mais, deixei as provas falarem por si. A maré começou a mudar nos comentários, meus amigos pedindo contexto, os dela exigindo que eu contasse a verdade sobre o que tinha feito com ela. Então Jéssica, a namorada do Dean, lançou a bomba nuclear. É por isso que você apareceu no meu apartamento com caixas dizendo ser namorada do Dean enquanto eu estava bem ali, depois de passar a noite sem ser convidada. A postagem foi apagada em 10 minutos, mas capturas de tela são para sempre, e cerca de 50 pessoas já tinham salvo. Beth enlouqueceu de vez no próprio Facebook, postando que eu estava manipulando a narrativa e fazendo gaslighting em todo mundo. A garota estava fora de si. Pausa rápida, galera. O YouTube acabou de lançar esse novo recurso hype. Se você está viciado nessa história, aperta o botão de hype. Isso diz ao YouTube que o vídeo merece estourar e mantém histórias ainda mais malucas chegando para vocês. Muito obrigado pelo apoio. Agora vamos voltar ao drama. A segunda-feira trouxe a checagem de bem-estar, 2 policiais na minha porta com cara de entediados. Senhor, recebemos uma ligação sobre alguém ameaçando se ferir nesse endereço. Deixe eu adivinhar, minha ex-noiva ligou. Não podemos dizer quem ligou, mas sim. Convidei-os a entrar, fiz café, mostrei a troca de mensagens, expliquei a linha do tempo. Então ela anunciou que ficaria na casa do ex, você embalou as coisas dela e levou até lá. E agora ela está dizendo que você está tendo um colapso. Isso mesmo, oficiais. Está se sentindo bem? Algum pensamento de se ferir ou ferir outros? Oficiais, não me sinto tão feliz há meses, só irritado porque ela está desperdiçando o tempo de vocês e os recursos dos contribuintes com falsas denúncias. Eles documentaram como chamada maliciosa e me alertaram que ela poderia escalar. Um deles até disse, vemos isso muito, esse faz escolhas ruins, enfrenta consequências, depois tenta usar o sistema como arma. Mantenha sua documentação em mãos. Conselho inteligente. Na quarta-feira de manhã aconteceu algo que me fez perceber que isso não era mais apenas drama bobo. Alerta de monitoramento de crédito no meu celular, tentativa de solicitação de crédito usando meu número de seguridade social. Alguém tentou abrir um cartão de loja no meu nome, falhou porque o número de telefone não batia com meu cadastro, mas tinha o meu SSN, data de nascimento e meu endereço antigo da faculdade. Adivinha quem? Liguei imediatamente para a empresa de crédito, confirmaram todos os detalhes, tentativa de cartão com limite de $2.000, todas as minhas informações pessoais, só o número de telefone errado. Congelei meu crédito nas 3 agências, depois chamei a polícia. O policial que pegou meu depoimento era o mesmo da checagem de bem-estar. Sua ex-noiva de novo? Sim. Ela está escalando, roubo de identidade é crime federal. Jackson, agora é sério, chega de jogos. Fiz a denúncia formal e recebi um número de caso. O policial sugeriu que eu contratasse um advogado e considerasse uma ordem de restrição. Isso não será a última tentativa. Ele tinha razão. Na quinta-feira recebi notificações de que alguém estava tentando redefinir minha senha de e-mail, do banco e até da minha conta do PlayStation, todas as tentativas indo para um e-mail que eu não reconhecia. Na sexta-feira, Riley me ligou com uma atualização que me deixou furioso. Cara, sua ex-maluca convenceu o Dean a deixá-la ficar, só até se reerguer, isso foi há 3 semanas. Ela tomou conta do apartamento. Como assim? Rearrumou os móveis, jogou fora as coisas da Jéssica, vive dizendo que você vai voltar à razão e implorar para ela voltar. Ela está completamente delirante. A audácia era absurda. Jéssica estava pronta para se mudar, Dean estava apavorado com as duas. E ela tentou pedir $300 em compras para serem entregues lá usando seu cartão de crédito. O quê? O entregador apareceu com sacolas de coisas caras, orgânicas, sem glúten, o pacote completo da Whole Foods. Dean não fazia ideia do que estava acontecendo. Quando ligaram para o número no pedido, era do meu cartão. Dean recusou a entrega e denunciou na loja. Mais um crime perfeito. Mas espera que melhora. Ela anda dizendo para todos no prédio que Dean é um novo namorado dela e que eles estão se acertando. Postou stories no Instagram do apartamento dele falando sobre novos começos e encontrar o amor verdadeiro. Jéssica viu e surtou. Foi aí que decidi ir para a opção nuclear, mas antes tinha alguns negócios a resolver. Hora de devolver o anel de $8.000. Segunda-feira de manhã contratei Nora, uma advogada especializada em casos de assédio e perseguição cibernética. Encontrei através de um colega de trabalho cuja ex tentou coisas parecidas. Custou $3.500 adiantado, mas depois da tentativa de fraude com cartão de crédito eu já tinha terminado os jogos.
Primeira coisa que ela fez foi enviar cartas de cessar e desistir para Brianna, Richard, Grace, Beth e todos os macaquinhos voadores que estavam me assediando. As cartas eram lindas, detalhavam tudo desde a falsa checagem de bem-estar até a tentativa de roubo de identidade, deixando claro que qualquer contato futuro resultaria em ação legal imediata. A maioria dos amigos da Brianna recuou imediatamente. Richard chegou a responder através do próprio advogado com um pedido formal de desculpas, dizendo que desconhecia o comportamento da filha e garantiria que não houvesse mais contato. A resposta da Beth foi impagável. Isso é assédio. Brianna é a vítima aqui. Jackson está tentando nos silenciar. Nora rebateu com uma carta de 2 páginas explicando como funciona a lei criminal. A amiga de sua cliente cometeu múltiplos crimes. Qualquer comunicação adicional será considerada obstrução da justiça e relatada às autoridades competentes. Silêncio de rádio depois disso. Mas antes de avançarmos com a acusação, eu tinha mais uma coisa a resolver, perguntei sobre o anel. Nesse estado, se o noivado é rompido pela pessoa que recebeu, o anel volta para quem deu, é considerado um presente condicional. Perfeito, eu ainda tinha o recibo, a avaliação e a apólice do seguro. Nora elaborou uma carta de exigência formal obrigando Brianna a devolver o anel em 72 horas ou enfrentaria ação civil por conversão e roubo. A carta foi entregue no apartamento da Beth, onde Brianna ainda estava hospedada. Terça-feira meu celular explodiu. Brianna tinha conseguido um celular descartável e ficava ligando de números diferentes, gritando que o anel era dela e que eu não tinha direito de pegá-lo de volta. Você me deu, não pode simplesmente pegar de volta porque está tendo um ataque de raiva. Leia a carta, Brianna. Não vou te dar nada, esse anel é meu, eu o conquistei. Conquistou me dizendo para lidar com você dormindo na casa do seu ex? Plano de pagamento interessante. Foi aí que ela realmente perdeu a cabeça, começou a gritar que iria me destruir, que nunca devolveria o anel, que eu era um psicopata por querer de volta. Te vejo no tribunal, então. Na quarta-feira Riley ligou com o relato. Cara, sua ex está tendo um colapso total aqui, gritando com a Beth por causa do anel, chorando, jogando coisas. Beth está de saco cheio. Como assim? Aparentemente Brianna estava tratando o apartamento da Beth como hotel, comendo toda a comida dela, usando o carro sem pedir, trazendo caras aleatórios para sexo de vingança, deixando bagunça em todo lugar. Beth finalmente explodiu e disse para ela crescer e lidar com os problemas como adulta. Ah não, a irmandade está rachando. Brianna começou a chorar sobre como Beth deveria apoiá-la e estar do lado dela, e Beth respondeu que apoiar alguém não significa alimentar delírios. Tiveram uma briga enorme, Brianna saiu batendo a porta e Beth trocou as fechaduras. Onde ela está agora? De volta com a mamãe e o papai. Mas tem um detalhe, Grace anda ligando para Beth gritando sobre como ela abandonou a Brianna e arruinou a vida dela, e a Beth postou no Facebook dizendo para Grace controlar a filha maluca antes que ela acabe na cadeia. O castelo de cartas estava desmoronando. Quinta-feira trouxe a notícia que fez meu dia, a promotoria decidiu prosseguir com a acusação. Nora disse que eram múltiplas acusações de roubo de identidade, tentativa de fraude, apresentação de falsas denúncias e perseguição cibernética, que iriam prendê-la. Quando? Amanhã de manhã. E Jackson, ela ainda não devolveu o anel, isso é outro crime, roubo de propriedade acima de $5.000. O Natal chegou mais cedo esse ano. Mas a sexta-feira trouxe algo que me fez perceber que isso ainda não tinha acabado. Sexta de manhã, tomando café, Nora me ligou. Ela foi presa, múltiplas acusações de crime, além do roubo do anel. Mas Jackson, temos um problema. Qual? Ela alega que o anel está perdido, diz que não lembra onde colocou, ou está mentindo ou vendeu. Ótimo. Meu investigador está verificando casas de penhor e joalherias locais, se ela vendeu, é outro crime. No sábado Riley me ligou rindo muito. Cara, você não vai acreditar, 2 viaturas acabaram de parar no condomínio da Beth, sua ex foi presa lá, implorando para Beth aceitá-la de volta. Você só pode estar brincando. Ela estava gritando que tudo isso era sua culpa, Beth na porta dizendo para os policiais que não a conhecia, metade do condomínio assistindo ao show, a cena era perfeita, colocaram ela no carro, ainda gritando, melhor que Netflix. Ah, e a Grace apareceu bem quando estavam levando ela, começou a gritar com a Beth dizendo que a culpa era dela por abandonar a Brianna, e a Beth mandou ela calar a boca e bateu a porta. 2 horas depois, Brianna já tinha sido presa e acusada formalmente, audiência de fiança marcada para segunda-feira, mas com múltiplas acusações de crime e um padrão de comportamento crescente, provavelmente ficaria presa até o julgamento.
E com esse histórico poderia pegar de 3 a 5 anos se condenado em todas as acusações, só o roubo de identidade já tem pena mínima obrigatória nesse estado. No dia seguinte a notícia já se espalhava entre nosso grupo de amigos em comum. Meu amigo Chris ligou rindo. Cara, metade do pessoal da minha despedida de solteiro já ouviu falar que a Brianna foi presa. Tommy disse que a namorada viu a foto da ficha policial no Facebook. Beth postou junto com uma história triste sobre o sistema de justiça falhar com as mulheres. Beth postou a ficha dela? Sim, mas saiu pela culatra, todo mundo comentando sobre como a Brianna parece louca e perguntando o que ela realmente fez. As pessoas estão pesquisando as acusações, roubo de identidade, fraude, perseguição, tudo é registro público agora. A audiência de fiança de segunda-feira foi um desastre. Brianna apareceu parecendo que estava vivendo na rua, cabelo sujo, roupas amassadas, olheiras. O defensor público argumentou pela libertação sob palavra, dizendo que ela era uma jovem lidando com o trauma emocional de um relacionamento abusivo. Jovem mulher, certo. O promotor expôs toda a linha do tempo de comportamento criminoso crescente, falsas denúncias, roubo de identidade, tentativa de fraude, assédio apesar das ordens de cessar e desistir, tentativa de sabotagem de emprego. E roubo de um anel de noivado de $8.000. O juiz olhou as provas por uns 30 segundos, fiança fixada em $50.000, reordenada a não ter nenhum contato comigo e a entregar o passaporte. Richard teve que hipotecar a casa para tirá-la da cadeia, quase senti pena dele. Grace estava no tribunal soltando comentários sarcásticos alto bastante para todos ouvirem sobre como eu estava destruindo a vida de uma garota inocente. O oficial de justiça teve que mandar ela calar a boca 2 vezes. A audiência da ordem de restrição foi ainda melhor. O advogado da Brianna tentou o argumento da mulher desprezada, dizendo que ela estava devastada emocionalmente e não pensava com clareza, mas o juiz não caiu nessa. Ordem de restrição de 5 anos concedida. Qualquer contato resulta em prisão imediata. E a cereja do bolo, notícias viajam rápido no mundo do marketing de conteúdo. Ser presa por crimes cibernéticos quando o trabalho exige confiança digital é o fim de carreira. Ela foi demitida antes mesmo de pagar a fiança e, com as acusações criminais pendentes, basicamente ficou na lista negra da indústria inteira. Ninguém contrata alguém respondendo por perseguição cibernética criminosa. 3 meses depois ela tinha voltado a morar com os pais em Ohio, aos 26 anos no quarto de infância, desempregada, enfrentando acusações criminais e ainda sem o anel. O investigador da Nora encontrou o anel em uma casa de penhor no centro. Brianna o tinha vendido por $2.000 2 dias depois que eu a expulsei. Recuperamos e agora ela enfrentava mais uma acusação por vender propriedade roubada. Richard enviou uma última mensagem através de advogados, um cheque de $6.200 cobrindo todas as despesas fraudulentas e meus honorários legais, junto com uma nota. Tenho vergonha do comportamento da minha filha e quero corrigir isso. Guardei o dinheiro. Richard era um cara decente que ficou preso a uma filha pesadelo e uma esposa que apoiava todos os surtos dela. O julgamento foi marcado para 6 meses depois, mas o advogado da Brianna pressionou por um acordo, 2 anos de liberdade condicional, restituição total, aconselhamento obrigatório de controle da raiva e a ordem de restrição mantida. Ela aceitou em vez de arriscar 5 anos de prisão. Achei que seria o fim, estava errado. 3 meses depois da condicional comecei a namorar Leia, uma veterinária dona da própria clínica, inteligente, paga suas contas e nunca me disse para lidar com isso. Foi quando a perseguição e o assédio da Brianna recomeçaram. 6 meses depois eu estava ótimo, ainda no meu apartamento, peguei horas extras que aumentaram meu salário e Leia e eu estávamos sólidos. O pesadelo chamado Brianna parecia história antiga até ela descobrir sobre Leia nas redes sociais. Aí o assédio começou de novo. Criou contas falsas no Instagram para perseguir a página da clínica da Leia, deixando avaliações de uma estrela dizendo que Leia era antiprofissional e tinha roubado o noivo de alguém. Leia lidou como uma campeã, fez capturas de tela, denunciou as plataformas e me disse que não deixaria uma ex-patética controlar nosso relacionamento. Mas Brianna não parou, começou a aparecer na clínica da Leia dizendo que precisava discutir algo importante. A recepcionista reconheceu ela pelas fotos que eu tinha mostrado e chamou a segurança todas as vezes. Então aconteceu o ponto de ruptura no casamento do nosso amigo em comum Chris. Quase não fui porque havia chance de ela aparecer, mas Leia me convenceu. Não devíamos deixar minha ex-maluca controlar nossa vida social. Além disso, ela disse, ela não deveria estar incondicional e proibida de te contatar. Riley nos encontrou lá. Ele estava esperando esse casamento há semanas, em parte porque era amigo do Chris, mas principalmente porque queria ver exatamente o que acabou acontecendo. A cerimônia foi tranquila, a recepção ótima, boa comida, bebidas melhores, gente que eu não via há tempos.
Eu estava finalmente relaxando quando Riley me agarrou pelo braço com um sorriso diabólico. Cara, não olha agora, mas adivinha quem acabou de entrar parecendo um desastre completo. Eu olhei de qualquer forma, era ela, tropeçando na entrada com um vestido amassado que parecia ter dormido dentro, claramente bêbada. Isso vai ser lendário, disse Riley, puxando o celular, vou gravar tudo, vai direto pro grupo. Brianna me viu do outro lado da sala e veio direto, derrubando um arranjo e pisando no pé de alguém. Jackson, balbuciou alto bastante para todo mundo ouvir, aí está você, eu sabia que você estaria aqui. As conversas pararam, cabeças se viraram, celulares apareceram, o DJ até abaixou a música. Saia, existe uma ordem de restrição e você está violando sua condicional. Que se dane sua ordem de restrição, eu vim aqui para falar com você, para te fazer entender. Leia ficou ao meu lado pronta para o que viesse, os seguranças já estavam vindo, mas Riley ergueu a mão, queria ver a cena. Entender o que? Perguntei calmo. Que você cometeu um erro, que nós pertencemos um ao outro, eu te perdoo por tudo, as prisões, os advogados, tudo, podemos recomeçar. O delírio era inacreditável, ela realmente achava que isso era romântico. Brianna, nós terminamos, faz mais de um ano. Não, você está só sendo teimoso. E essa? Ela olhou para Leia com puro ódio, essa é sua substituta patética, seu rebaixamento, ela nem é tão bonita. Foi quando Riley deu um passo à frente com o maior sorriso. Ah, isso é perfeito. Brianna, conheça Leia, veterinária dona da própria clínica, dirige o próprio carro e nunca cometeu roubo de identidade. Padrões malucos, né? A multidão adorou, alguém começou a transmitir ao vivo no Instagram. O rosto da Brianna ficou vermelho. Vão se ferrar, vocês não sabem de nada, ela é uma bruxa que roubou meu homem. Seu homem? Riley riu, moça, você disse para ele lidar com você dormindo na casa do ex, isso não é como se mantém um homem, é como se perde. Na hora apareceram 2 seguranças, senhora, precisa sair imediatamente. Não terminei, Jackson, por favor, você tem que me ouvir, eu te amo. Tentou pegar meu braço, recuei, segurança interveio. Isso é assédio, é ilegal, vou processar todos aqui. Com qual advogado? Gritou Riley enquanto a levavam, seu pai já não gastou a aposentadoria te tirando da cadeia. A multidão estava adorando, até os noivos observavam tentando não rir. Enquanto a arrastavam, ela fez uma última tentativa. Jackson, lembra do que tivemos, de como era bom antes de você arruinar tudo. Riley gritou, sim, a melhor parte foi quando ele arruinou tudo. A recepção inteira explodiu em risadas, gravações, aplausos. Alguém começou a gritar deal with it, deal with it. O último grito dela ao ser empurrada para fora. Odeio todos vocês, a Leia é feia e o Jackson é um fracassado. Riley completou, se fosse verdade, você não estaria aqui implorando por ele, querida. Tudo foi parar nas redes em minutos. Hashtag deal with it começou a ser tendência local com a legenda, quando tentar bancar a real dá errado. Segunda-feira de manhã já era viral com mais de 200 mil views. Chris me encontrou depois. Cara, desculpa pelo drama, não sabia que ela viria. Não é sua culpa, obrigado por deixar a segurança cuidar. Você tá brincando? Foi o melhor entretenimento que poderíamos ter, meu casamento vai ser lembrado para sempre. Na terça Nora me ligou, sua ex violou a ordem de restrição em um evento público. Com cerca de 50 testemunhas e vídeo, a promotoria quer revogar a condicional e mandá-la para a prisão. Ela também enfrenta novas acusações por assediar sua namorada. Quer prestar queixa? Com certeza. Pelo que soube, ela está cumprindo 18 meses na prisão do condado. Ela queria que eu lidasse com isso, eu lidei do meu jeito. A lição é simples, quando alguém mostra quem realmente é, acredite da primeira vez. Até mais, Reddit. Comprei um duplex sem contar aos meus pais, depois eles descobriram e planejaram que a família inteira da minha irmã fosse morar comigo de graça. Eu fiquei calado. Semanas depois, eles passaram de carro e viram meu primo morando lá em vez disso. Eles surtaram. Tudo bem, Reddit, há 3 coisas que meus pais adoram, o que os vizinhos pensam, minha irmã Brooklyn e qualquer pessoa que os faça parecer bem na igreja. Preparem os lanches, isso vai ser divertido. Sou Billy. 29 anos, homem, trabalho subindo em linhas de energia e basicamente represento tudo aquilo que eles fingem que não existe quando tentam impressionar as pessoas. Minha irmã Brooklyn tem 32 anos e 2 filhos, de algum cara que desapareceu quando ouviu estou grávida. Crescendo, eu era o plano reserva.
Meus pais sempre me tratavam como lixo e minimizavam tudo o que eu conquistava, e por escolher trabalhar com as mãos em vez de ficar em um escritório chique, isso piorava ainda mais. Enquanto isso, Brooklyn era a filha troféu, aquela que eles exibiam como um cão de mostra. Quando ela engravidou aos 23 anos, meus pais transformaram isso em uma história de mãe solteira forte. Quando escolhi a escola técnica em vez da dívida da faculdade, recebi sermões sobre como eu estava me limitando e por que não podia ser mais como Scott, o namorado de Brooklyn. Esse cara vendia caixas superfaturadas para aposentados e meus pais agiam como se ele tivesse inventado o fogo. Todo jantar em família virava o show do Scott. Scott fechou outro negócio. Scott comprou um carro para Brooklyn. Scott acha que você deveria tentar o mercado imobiliário, Billy. O cara dirigia um BMW branco com placa personalizada escrito Sold e usava aquelas camisas polo ridículas, além de falar sobre seu pipeline como se estivesse transportando petróleo pelo Alasca. Parei de aparecer quando deram a esse idiota a cabeceira da mesa no aniversário de 60 anos do meu pai, na própria casa dele. Meu pai sentou de lado como convidado enquanto eles bajulavam Scott e perguntavam sobre tendências de mercado. Scott chegou a fazer um brinde sobre construir riqueza por meio de parcerias imobiliárias no jantar de aniversário do meu pai. Naquela noite, meus pais me encurralaram e disseram que eu deveria aprender com ele em vez de ser inútil assim. Saí durante a sobremesa e não voltei por 8 meses. Eis o que minha família nunca percebeu: subir em linhas de energia durante tempestades paga muito. Só o trabalho em tempestade pode render $40.000 em um mês se você estiver disposto a trabalhar 16 horas por dia, enquanto todos reclamam do clima. Enquanto Brooklyn postava fotos na piscina de Scott, eu estava guardando cada dólar de hora extra, morando em um estúdio caindo aos pedaços, dirigindo uma Silverado velha e comendo como estudante. Mas eu tinha um plano: comprar propriedade, construir patrimônio e nunca depender de pessoas que me faziam sentir como lixo. 2 anos de trabalho duro valeram a pena. Lembro exatamente do momento em que atingi minha meta de poupança, sentado no meu caminhão após 72 horas de trabalho de restauração, roupas ainda molhadas, verificando meu saldo bancário no celular, $37.000, o suficiente para a entrada que eu vinha batalhando. Encontrei um duplex em Riverside, bairro antigo mais estrutura sólida, 2 unidades, 2 quartos, um banheiro cada, perfeito para ganhar dinheiro enquanto morava lá. Construído em 1987, precisava de reformas cosméticas, mas a fundação era sólida, o tipo de lugar que valorizaria enquanto se pagava sozinho, $185.000 no total, minha entrada foi 37 mil. Não contei a ninguém, nem meus pais, nem Brooklyn, a única pessoa que sabia era meu primo Rick. Rick é como um irmão para mim, temos respeito mútuo. Ele vinha sendo explorado por um senhorio miserável há 3 anos, apartamento terrível com mofo, aluguel subindo a cada poucos meses, o de sempre, mas era o que ele podia pagar com salário de construção. Quando mencionei que estava procurando imóvel para investir, ele perguntou se poderia alugar de mim, preço de mercado, 1.200, sem drama de família, apenas negócios. O dia do fechamento foi uma terça-feira em outubro. Assinei os papéis, peguei as chaves, fiquei no lugar vazio e disse já era hora para mim mesmo. Depois liguei para Rick, está feito. Já era hora, quando podemos vir? Neste fim de semana, trabalho. Rick e Celeste vieram com os filhos gêmeos. Celeste trouxe biscoitos naquela tarde com um bilhete dizendo obrigada por ser um bom senhorio, antes mesmo de se mudarem. Rick mudou-se 2 semanas depois, primeiro mês mais depósito em dinheiro, sem histórias tristes nem pedidos de desconto de família. Os gêmeos ajudaram a carregar caixas sem destruir nada. Celeste começou uma hortinha e pediu permissão. Primeiros 3 meses de aluguel pagos em dia, sem problemas, crianças tranquilas. Eu estava adorando, hipoteca mensal 1.100, aluguel de Rick 1.200, basicamente eu morava de graça enquanto construía patrimônio. O lugar já valia 195 mil no dia de ação de graças. Então o dia de ação de graças chegou e tudo desmoronou. Mamãe ligou 2 dias antes do feriado, primeira vez desde agosto. Oi querido, jantar às 3 na quinta. Brooklyn e as crianças sentem muito a sua falta. Brooklyn sentir minha falta não era nada estranho, mas eu fui idiota e apareci. A armação era óbvia no segundo em que entrei. Papai andando de um lado para outro como se esperasse resultado de exame de câncer, Brooklyn no sofá parecendo ter chorado. Cadê o príncipe do mercado imobiliário? Perguntei enquanto pendurava meu casaco. O rosto de Brooklyn desabou, mamãe me lançou um olhar de lado. Ah, Scott, eles estão dando um tempo, disse papai. Dando um tempo, certo.
Aparentemente, Scott se cansou de bancar o pai dos filhos de outra pessoa e caiu fora. As crianças estavam lá também, Fiona colorindo com giz de cera quebrado, Theo em um iPad antigo. O jantar foi constrangedor demais, Brooklyn mexia na comida como se fosse veneno. As crianças estavam irritadas e continuavam perguntando quando poderiam voltar para a casa do Scott, constrangedor, e meus pais continuavam fazendo aquela comunicação telepática como se estivessem planejando uma intervenção. Papai enchia o copo de suco a cada 10 minutos como se estivesse se medicando para o que estava por vir. Eu devia ter percebido que algo estava errado quando mamãe trouxe os talheres de prata bons, aqueles só apareciam no Natal, na Páscoa e em grandes campanhas de manipulação. Finalmente, depois de conversa fiada suficiente para sufocar um cavalo, mamãe fez sua jogada. Então, Rick mencionou que você comprou um lugar. Lá estava, eles tinham encurralado Rick em algum momento e arrancado a informação dele. Sim, Riverside, um duplex, ele disse. Assenti e esperei a sessão de culpa começar. Brooklyn levantou os olhos do prato. Isso é realmente inteligente, ter renda de aluguel. Engraçado, 6 meses atrás ela chamaria isso de ser explorador de inquilinos, mas agora que Scott a havia largado e ela estava sem dinheiro, o mercado imobiliário parecia diferente. Você mora embaixo e aluga em cima? Papai perguntou tentando soar casual. Mais trocas de olhares entre meus pais. Então mamãe continuou. Veja, Billy, Brooklyn está em uma situação difícil agora, o lugar dela atual não vai servir depois da próxima semana. Eu estava pensando, disse Brooklyn mudando para aquela voz doce e falsa, talvez eu e as crianças pudéssemos ficar com você por algumas semanas, vou pagar aluguel, obviamente. Obviamente, como se ela tivesse pago por alguma coisa na vida. O andar de cima está ocupado, Rick mencionou isso, respondi. Mamãe entrou na conversa como se já estivesse pronta, mas você está sozinha embaixo, há espaço para Brooklyn e as crianças temporariamente, elas podem ficar com você. E lá estava, eles queriam que eu entregasse metade da minha casa, deixasse ela se instalar comigo e com as crianças enquanto eu continuava pagando a hipoteca. Brooklyn ganhava moradia gratuita, as crianças estabilidade, e eu virava babá ao vivo enquanto ela se resolvia. Não ia acontecer. Silêncio. Então papai puxou a voz de pai decepcionado. Filho, isso é família, devemos nos ajudar, e eu sei que é por isso que o Rick está em cima. O rosto de Brooklyn ficou vermelho. Rick? Você realmente deu para o Rick? Eu aluguei para o Rick, ele é um bom inquilino. Mas eu sou sua irmã, e Rick, você está falando sério? E Rick é meu primo, e daí? Ela começou a chorar, dessa vez lágrimas de verdade. Mamãe entrou para consolá-la enquanto papai me lançava aquele olhar de campeão da decepção. Pensamos que você ajudaria a família, disse mamãe acariciando o cabelo de Brooklyn como se ela tivesse 5 anos. Eu estou ajudando a família do Rick. Você sabe o que queremos dizer. Sim, eu sabia. Rick não contava porque não fazia parte do círculo de disfunção deles, era só o primo que trabalhava na construção e não participava dos joguinhos mentais. Saí antes da sobremesa, não me despedi, apenas peguei meu casaco e fui embora. A melhor torta de abóbora que nunca comi. Depois do dia de ação de graças, meus pais se transformaram em perseguidores suburbanos sem nada melhor para fazer. Rick me avisou primeiro. Cara, sua mãe passou de carro 3 vezes ontem, Celeste a viu estacionada do outro lado da rua tirando fotos. Fotos de quê? De tudo, da casa, dos carros, da caixa de correio. Ela desceu e tirou closes como se estivesse documentando provas ou algo assim. Então começou a campanha de mensagens, verdadeira guerra psicológica. Mamãe passou por Riverside hoje, muitos carros suspeitos, você tem certeza de que é seguro? Brooklyn preocupada com você aí sozinho. O crime está ficando ruim, talvez repense. Além disso, as crianças vão alegrar o lugar com risadas e gritos. Papai, filho, estou preocupado com os valores das propriedades aí, talvez queira pesquisar antes de se aprofundar demais. A área? Tinha boas escolas e valores que tinham subido 30% em 5 anos. Os tais carros suspeitos eram caminhonetes de trabalho pertencentes a empreiteiros que realmente ganhavam seu dinheiro. A vigilância piorou. Rick começou a anotar como se estivéssemos em um filme de espionagem. Segunda-feira, 2 da tarde, sua mãe sozinha estacionada 15 minutos, anotando. Terça-feira, 4 da tarde, seu pai passou devagar encarando as janelas. Quarta-feira, 6 da tarde, Brooklyn com as crianças sentadas na van por meia hora. Quinta-feira,
Todos os três no carro do seu pai. Sua mãe caminhou pelo quarteirão inteiro. Sexta-feira, Brooklyn de novo, desta vez gravando vídeo. Sábado, Jesus, Billy, sua mãe estava aqui às 7 da manhã. Quem faz vigilância às 7 da manhã de um sábado? Eles estavam montando um caso, coletando provas de que Rick não deveria estar lá, que Brooklyn merecia o lugar por direito divino ou qualquer outra bobagem que tivessem inventado. Comecei a pensar se estavam documentando o horário de trabalho do Rick, contando carros na entrada, marcando quando as crianças chegavam da escola. Estava ficando muito assustador. O ponto de ruptura veio em dezembro. Eu estava consertando danos da tempestade na cerca quando Celeste saiu para pegar o correio. Ela estava grávida de 8 meses, andando devagar, uma mão nas costas. Bom dia, Billy. Obrigada pela trava do portão. Ontem os meninos estavam preocupados com o quintal estar seguro para quando o bebê chegar. Celeste era a inquilina perfeita, pagava adiantado, mantinha tudo impecável, na verdade melhorava as coisas com seus projetinhos. Os gêmeos eram respeitosos, ajudavam no quintal e nunca me fizeram me arrepender de alugar para uma família. Quando o vaso sanitário começou a vazar, Rick consertou sozinho em vez de me incomodar. Foi então que ouvi uma porta de carro batendo forte demais do outro lado da rua. Brooklyn estava parada perto do carro velho dela, celular na mão filmando tudo. Celeste parecia confusa sobre por que estava sendo filmada. Quem é essa? Perguntou Celeste. Minha irmã, apenas ignore. Mas Brooklyn não conseguia deixar pra lá. Ela caminhou até lá ainda gravando com o celular como se fosse uma repórter investigativa ou algo assim. Olá, disse a Celeste com aquela voz doce e falsa que me fazia ranger os dentes. Sou Brooklyn, irmã do Billy, caso não se lembre de mim. Celeste, sendo uma pessoa decente, respondeu educadamente. Brooklyn continuou. Então você está alugando o andar de cima do Billy? Sim, nós adoramos morar aqui, ele tem sido maravilhoso. Interessante, veja, na verdade eu é que deveria alugar este lugar, mas o Billy decidiu entregar para você. Drama de família, sabe como é? O rosto de Celeste mudou, ela olhou para mim e depois de volta para Brooklyn, percebendo que tinha acabado de cair no meio de uma crise familiar. Tenho certeza de que ele teve bons motivos, disse Celeste diplomaticamente. Bem, acho que família deveria vir em primeiro lugar, não acha? Sangue é mais espesso que água, mas imagino que algumas pessoas se importam mais com dinheiro do que com família. Foi quando me coloquei entre elas, martelo ainda na mão. Brooklyn, o que diabos você está fazendo? Apenas tendo uma conversa amigável com a Celeste. Você tem algum problema? Ela disse enquanto continuava gravando na minha propriedade. O que você acha que está fazendo? Estou na calçada, isso é propriedade pública, posso documentar o que eu quiser. Afaste-se da minha inquilina e saia da minha rua agora. Ela sorriu como se tivesse conseguido exatamente o que queria, seja lá qual fosse a história que estava inventando na cabeça, ela já tinha suas imagens. Celeste parecia abalada, provavelmente se perguntando em que tipo de drama familiar tinha se metido. Depois que Brooklyn foi embora, Celeste estava genuinamente preocupada. Billy, se nossa presença aqui estiver causando problemas. Não está, ela só está com raiva porque não conseguiu o que queria. Mas aquilo era uma mentira, não ia acabar ali, e estava prestes a piorar muito. Dezembro trouxe duas notícias que viraram tudo de cabeça para baixo. Primeiro, o bebê de Rick e Celeste nasceu antes do esperado, em uma terça-feira à noite. Recebi a ligação às 2 da manhã, a bolsa da Celeste tinha estourado, Rick estava levando-a para o hospital, eu poderia cuidar dos gêmeos até a sogra dele chegar? Uma linda menininha, eles a chamaram de Grace. Eu levei mantimentos na primeira semana, ajudei Rick a montar o berço, vi aquele cara durão da construção virar puro sentimento segurando a filha. Obrigado por tudo, disse Rick com Grace dormindo nos braços. Ter um lugar estável, saber que não vamos ser expulsos nem ter o aluguel aumentado de repente, isso significa tudo quando você está tentando dar algo sólido para seus filhos. Rick vinha pulando entre aluguéis horríveis por anos, nunca sabendo se o dono venderia ou dobraria o valor. Agora ele podia planejar, economizar e dar estabilidade aos filhos. Isso já não era só negócio, era dar uma base a boas pessoas. Enquanto isso, o mundo de Brooklyn estava desmoronando. Os detalhes chegaram pelo fofoco da igreja da mamãe, conversas que ouvi quando consertei o triturador de lixo deles. Scott não apenas tinha terminado com o Brooklyn, ele a humilhou publicamente em um jantar de premiação do setor imobiliário, diante de metade da indústria.
Foi assim, Brooklyn apareceu achando que Scott ia pedi-la em casamento, ela vinha dando indiretas há meses, mandando capturas de tela de anéis, falando sobre locais de casamento e comprou um vestido que não podia pagar. O vestido sozinho custou $300, posto no cartão, convencida de que aquele seria o grande momento. Chegou até a fazer as unhas naquela tarde, $80 em um desenho elaborado que ficaria bem nas fotos de noivado que planejava postar. Em vez disso, Scott anunciou o noivado com outra pessoa, uma corretora de hipotecas que realmente tinha vida em ordem, possuía a própria casa, tinha uma carreira de verdade, dirigia o próprio carro em vez de depender de homem para transporte. Brooklyn descobriu quando o mestre de cerimônias pediu que todos parabenizassem Scott e sua bela noiva. Ela estava em pé bem ao lado dele, naquele vestido de $300, esperando seu conto de fadas. A expressão no rosto dela quando percebeu o que estava acontecendo, ouvi dizer, foi como assistir alguém ser atropelado em câmera lenta. O que veio depois foi nuclear. Brooklyn atirou a bebida em Scott diante de 400 pessoas, gritou sobre anos desperdiçados e humilhação pública, foi escoltada para fora pela segurança enquanto todos gravavam. Na segunda-feira, o vídeo já circulava em todos os escritórios imobiliários de 3 condados. Mas o colapso público foi só o começo. Brooklyn vinha vivendo muito além de seus meios, presumindo que o dinheiro de Scott era permanente. Cartões de crédito estourados em $45 mil, prestações de um BMW que não podia pagar, crianças em escola particular cara $1.500 por mês cada uma. Quando Scott acordou no dia seguinte ao desastre da gala, as contas chegaram todas de uma vez. Ela perdeu o BMW primeiro, os caras do reboque apareceram às 6 da manhã e levaram o carro da entrada da casa de Scott, diante dos vizinhos. Depois a escola particular expulsou Fiona e Theo por 3 meses de inadimplência. Então as empresas de crédito começaram a ligar de hora em hora cobrando dinheiro que ela nunca teve. Brooklyn voltou a morar com meus pais 3 dias antes do Natal, aos 32 anos, com 2 crianças confusas, na casa de 2 quartos deles, onde dormia no sofá enquanto Fiona e Theo dividiam o quarto de hóspedes que ainda tinha meus troféus de futebol do ensino médio. A mulher que postava selfies na piscina e bolsas de grife há 6 meses agora dobrava roupas na casa dos pais enquanto eles pagavam por tudo. Mamãe ligou chorando na véspera de Natal. Ela está sofrendo tanto, Billy, as crianças estão confusas por terem saído da escola e dos amigos, é só temporário até ela se reerguer. Talvez ela devesse arrumar um emprego, respondi enquanto consertava o cano da cozinha deles. Silêncio mortal. Ela está tentando, mas com a formação em comunicação e sem experiência recente, é difícil encontrar algo que pague o suficiente. Formação em comunicação? Ela tinha trabalhado meio período em uma boutique vendendo lenços antes de Scott começar a bancar tudo. Esse era todo o currículo dela. Mas de alguma forma, ela era boa demais para trabalhos de nível inicial e não qualificada para algo melhor. Há muitos empregos que não precisam de experiência, lojas, restaurantes, call centers. Billy, ela não pode trabalhar nesses empregos, tem filhos para considerar e esses não pagam o suficiente para creche e despesas de vida. Tradução: Brooklyn se achava boa demais para os trabalhos que pessoas normais fazem, os mesmos que eu já tinha feito antes de me tornar eletricista de rede, os mesmos que a maioria das mães solteiras faz sem reclamar de estar acima do trabalho manual. Em janeiro, toda a conversa girava em torno da situação desesperada dela e da minha unidade de cima vazia. Não está vazia, lembrei a mamãe. Rick mora lá. Bem, sim, mas Rick poderia encontrar outro lugar se quisesse ajudar a família. Sua irmã precisa mais do que ele. Por que ele faria isso? Ele tem contrato, paga 1.200 em dia, é um inquilino perfeito. Você sabe o que quero dizer, filho. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Rick não contava como família de verdade porque não fazia parte da disfunção deles, assim como eu. Fevereiro trouxe a decisão mais idiota que Brooklyn já tomou, o que é dizer muito considerando o histórico de decisões espetacularmente ruins dela. Ela explodiu numa guerra de mídia social, não apenas um desabafo no Facebook, mas uma campanha de assassinato de caráter em grande escala, projetada para destruir minha reputação e me forçar à submissão através da vergonha pública. Começou com um post no Facebook que ela chamou de quando seu irmão escolhe dinheiro em vez da família e marcou metade do condado, incluindo pessoas que não falavam com nossa família há anos. O post tinha fotos do meu duplex da rua, capturas de tela de nossas mensagens privadas, fotos da caminhonete de Rick na entrada e até a horta de ervas da Celeste como se fosse prova de algum crime. Mas a verdadeira obra-prima foi o texto, 1.200 palavras de pura manipulação.
Alguns de vocês sabem que estou passando pelo momento mais difícil da minha vida. O que vocês não sabem é que meu próprio irmão comprou um duplex e decidiu alugá-lo para estranhos em vez de ajudar sua irmã e seus filhos que agora estão sem teto. Ela morava de graça na casa dos meus pais com 3 refeições por dia e TV a cabo, mas claro, sem teto. Não estou pedindo caridade, ofereci pagar aluguel de mercado justo como qualquer outra pessoa, mas aparentemente sangue não significa nada quando há lucro envolvido. Aluguel de mercado justo? A mulher que não pagava suas próprias contas havia 4 anos ia magicamente começar a cobrir 1.200 por mês? Parte meu coração que meus filhos durmam no apertado quarto de hóspedes dos avós enquanto o tio deles coleta aluguel de estranhos que nada significam para ele. Rick, que tinha ido a todos os encontros de família por 10 anos, agora era estranho. Celeste, que levava sopa para meus pais quando o papai pegava gripe, era estranha. Os gêmeos, que me chamavam de tio Billy, eram estranhos. Acho que agora sei qual é meu lugar na hierarquia da família. O dinheiro fala, a família anda. A ganância de algumas pessoas não tem limites. Ela me marcou Rick e Celeste, arrastando-os para o colapso público, marcou amigos em comum, família distante, colegas de escola, gente da igreja e até Scott, porque nada diz já superei como envolver o ex em drama familiar. Pior ainda, o post explodiu. 89 comentários em 4 horas de amigos da mamãe e senhoras da igreja me chamando de insensível, os suspeitos de sempre prontos para validar o vitimismo dela. A amiga dela do ensino médio, Melissa, algumas pessoas não têm lealdade à família. Uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar, é por isso que não confio em proprietários. A ex-colega de boutique, Brooklyn é uma pessoa tão doce, ela não merece isso. Mas algumas pessoas fizeram perguntas óbvias, que Brooklyn não conseguiu apagar rápido o suficiente. Por que ela não arruma o próprio lugar como outras mães solteiras? O primo não é família também? Por que ele deveria sair por ela? O que aconteceu com aquele cara sobre quem ela sempre postava? 2 adultos e 2 crianças não conseguem achar nenhum lugar na cidade inteira? Como morar com seus pais é ser sem teto? Espera aí, ela não tinha postado sobre jantares caros e dias de spa há 6 meses? Brooklyn apagou esses comentários rápido, mas prints são para sempre. As pessoas começaram a compartilhar os comentários apagados em mensagens privadas, perguntando qual era a verdadeira história. O post foi compartilhado 30 vezes em 3 condados. Pessoas com quem eu não falava desde o ensino médio estavam me mandando mensagens perguntando se era verdade que eu tinha deixado minha irmã sem teto. Colegas de trabalho começaram a me perguntar sobre minha situação familiar. Meu supervisor, Pat, ouviu pela esposa através do Facebook dela. Ei Billy, tem algum drama te seguindo? Minha esposa viu um post sobre você ser um senhorio explorador. Minha irmã está brava porque não dei moradia gratuita a ela. Ah, diga não mais, algumas pessoas acham que família significa dinheiro grátis. Mas Brooklyn não tinha terminado, ela dobrou a aposta no dia seguinte. Atualização, algumas pessoas perguntaram por que eu não arrumo o meu próprio lugar. Aqui está a realidade, sou mãe solteira trabalhando no varejo, tentando reconstruir depois que meu ex nos abandonou. Aluguel exige renda que ainda não tenho, além de primeiro, último e calção, isso é $4.000 que não tenho, enquanto sustento 2 crianças sozinha trabalhando no varejo. Ela estava no Target havia 12 dias. Meu irmão poderia resolver isso da noite para o dia deixando-nos alugar a unidade vazia dele, em vez disso, prefere lucrar com estranhos enquanto a família sofre. Isso é o que a ganância parece. Unidade vazia? A família de 5 do Rick era aparentemente invisível. Foi então que Celeste ligou do escritório de advocacia. Billy, eu printei tudo antes que ela pagasse, inclusive as perguntas reais, mostrei aos sócios. E eles acham que você tem um caso de difamação. Parecia nuclear, mas ver minhas conversas privadas publicadas para centenas de estranhos julgarem, meu negócio sendo deturpado para danificar minha reputação, Rick e Celeste sendo completamente apagados, isso passou do limite. O que isso envolveria? Primeiro uma notificação extrajudicial de cessar e desistir, ela apagaria as postagens, pararia de fazer declarações falsas, emitiria um pedido público de desculpas, e se não cumprisse, entraríamos com processo por difamação, assédio e invasão de privacidade. O documento de cessar e desistir tinha 4 páginas de linguagem jurídica que basicamente diziam, cale a boca, apague tudo, peça desculpas publicamente ou enfrente sérias consequências financeiras. A resposta de Brooklyn foi virar mártir total com a atualização número 2 nas redes sociais. Meu irmão agora está ameaçando me processar por dizer a verdade sobre sua ganância.
Acho que manter os segredos da família é mais importante do que ajudar a família a sobreviver. Isso é o que acontece quando você enfrenta pessoas poderosas que acham que o dinheiro as torna intocáveis. Eu subi em linhas de energia e tinha um duplex, magnata do mercado imobiliário na mente delirante dela. Isso selou a questão, o escritório de Celeste assumiu o caso pro bono. Em uma semana, Brooklyn foi intimada no Target durante o turno dela, difamação, assédio, invasão de privacidade, ordem de restrição proibindo-a de chegar a 200 metros da minha propriedade, de contatar Rick ou Celeste e de postar sobre mim nas redes sociais. A expressão no rosto dela quando recebeu os papéis diante dos colegas de trabalho e clientes valeu cada centavo que isso eventualmente custaria. Meus pais perderam completamente a cabeça quando souberam do processo. Billy, você perdeu o juízo? Está processando sua própria irmã, mamãe gritou ao telefone tão alto que tive que afastar o aparelho da orelha. Por postagens no Facebook. Ela me difamou publicamente, postou conversas privadas e assediou meus inquilinos. Isso não é um simples desentendimento familiar. Ela só estava chateada e desabafando, todo mundo faz isso. Claro, papai entrou com a voz decepcionada, filho, isso foi longe demais, família não processa família por bobagens de mídia social. Família também não comete difamação nem invasão de privacidade, mas cá estamos. Ela é sua irmã e tem 32 anos, está na hora de aprender algumas lições. Eles desligaram na minha cara, mas o processo funcionou como mágica. Brooklyn apagou tudo, desativou o Facebook e de repente ficou bem quieta sobre a situação de moradia. A notificação de cessar e desistir a deixou assustada temporariamente. Minha reputação se recuperou, as pessoas que importavam sabiam a verdadeira história, e qualquer um que acreditasse no drama de Brooklyn sem ouvir os dois lados não valia meu tempo de qualquer forma. A paz durou exatamente 8 semanas. Abril trouxe notícias que deveriam ter sido boas, Brooklyn conseguiu um emprego. Não a carreira em comunicação pela qual ela esperava, mas um cargo de caixa no Target, meio período, $12 por hora, sem benefícios, o tipo de trabalho que ela passou anos achando estar abaixo dela. Mamãe ligou com a atualização, a voz pingando orgulho forçado como se Brooklyn tivesse ganhado um prêmio Nobel. Ela está se esforçando tanto para dar a volta por cima, os gerentes já notaram sua atitude positiva e ética de trabalho. Depois de 2 semanas passando códigos de barras, Brooklyn já era material de gerência no mundo de fantasia da mamãe. Mas a realidade tem um jeito de humilhar pessoas que viveram no privilégio por tempo demais. Trabalhar no varejo significava passar turnos de 8 horas em sapatos horríveis, lidando com clientes grosseiros que a tratavam como lixo, memorizando códigos de produtos, chegando em casa exausta para 2 crianças irritadas na casa apertada dos pais. O papel de mártir cansou rápido quando envolvia trabalho físico de verdade. E adivinhe, o emprego durou 6 semanas. Ela foi demitida por discutir com clientes, faltar demais e o que a gerente chamou de problemas de atitude. Aparentemente, quando um cliente reclamou sobre leite vencido, Brooklyn disse que tinha problemas maiores do que preocupações com laticínios. Em junho ela voltou a mandar mensagens desagradáveis de onde quer que mamãe escondesse os sucos na cozinha. Espero que durma bem sabendo que sua sobrinha e seu sobrinho estão espremidos em um quarto do tamanho de um armário. Rick nem é família de verdade, mas qualquer coisa ajuda você a justificar sua ganância. Papai está com dores no peito de todo o estresse que você causou a esta família. Esse último era pura invenção. Liguei direto para papai. Dores no peito? Está bem. O quê? Não, estou bem. Mas Brooklyn disse que você estava com problemas cardíacos por causa do estresse familiar. Longa pausa e depois um suspiro cansado. Filho, você sabe que amo sua irmã, mas ela tem sido bastante criativa ultimamente. O assédio escalou além das mensagens desagradáveis. Ela começou a ligar para o meu trabalho tentando me fazer ser demitido, alegando que eu estava administrando aluguéis ilegais, não pagando impostos, violando códigos, discriminando famílias, qualquer coisa que ela pudesse inventar para me prejudicar profissionalmente. Meu supervisor, Pat, me chamou ao escritório depois da 4ª denúncia naquela semana. Billy, alguém tem uma bronca séria com você. Ligaram dizendo que você está operando como um senhorio de cortiço. Está tudo legalizado e documentado. Quer me mostrar os papéis? Não, eu confio em você, mas aviso, quem quer que seja parece completamente desequilibrado. Ligaram para o RH 3 vezes ontem, dizendo que você discrimina mães solteiras, talvez seja melhor tomar cuidado. As ligações estavam ficando mais criativas também. Brooklyn ligou alegando que eu estava sublocando ilegalmente, que não mantinha a propriedade dentro do código, que assediava inquilinos.
Chegou até a ligar fingindo ser uma vizinha preocupada denunciando atividade suspeita no meu endereço. A mulher tinha assistido Law and Order o suficiente para achar que poderia bancar a informante anônima. Foi então que percebi, Brooklyn não estava apenas desesperada, ela não tinha mais nada a perder e estava disposta a destruir meu sustento para se sentir melhor. Celeste concordou quando contei sobre o assédio no trabalho. Ela está escalando, Billy. O processo por redes sociais não a parou. Agora ela está indo atrás do seu emprego. O que vem depois? Descobrimos na semana seguinte. Voltei para casa de um trabalho de restauração em tempestade às 3 da manhã, exausto depois de 18 horas seguidas na chuva congelante, para encontrar minha cerca pichada com as palavras "idiota ganancioso" em vermelho vivo de spray. Letras enormes claramente visíveis da rua, feitas para causar a maior humilhação pública possível. Mas ela cometeu um erro crucial, esqueceu da câmera de segurança que Rick tinha instalado depois da confusão nas redes sociais. As imagens estavam cristalinas, Brooklyn rondando minha propriedade às 2 da manhã com uma lata de spray vermelho, achando que era alguma justiceira social vandalizando a cerca do malvado senhorio. Ela até olhou diretamente para a câmera, como se estivesse orgulhosa da sua obra criminosa. Dava para ver claramente o rosto dela. A melhor parte foi vê-la dar uns passos para trás e admirar o trabalho, como se tivesse acabado de terminar a Capela Sistina. Ela chegou a tirar uma selfie com a pichação ao fundo antes de voltar para o carro. Liguei para a polícia às 3 da manhã. A prisão aconteceu às 7 da manhã, enquanto Brooklyn se arrumava para outra entrevista de emprego. 2 policiais apareceram na porta dos meus pais, perguntaram por ela pelo nome, algemaram-na ali mesmo com a roupa de entrevista, enquanto mamãe gritava sobre assédio policial. As acusações eram sérias: vandalismo, assédio criminal, violação de ordem de restrição. E com o histórico dela, descobriu-se que já tinha sido presa 2 vezes por furto durante a época do Scott. Isso não ia ser só um puxão de orelha. Brooklyn passou 3 dias na cadeia do condado antes de pagar fiança. Mamãe e papai fizeram uma segunda hipoteca para pagar o advogado dela, um valor de $15.000 de entrada que eles definitivamente não tinham. Pare para pensar, meus pais arriscaram a própria casa para tirar Brooklyn da prisão por vandalizar a minha. Mas nem isso foi o fim. Brooklyn decidiu que ordens de restrição não limitavam seu poder. Foi aí que a situação saiu completamente dos trilhos. Eu estava substituindo os trechos da cerca vandalizada em uma manhã de sábado quando Rick gritou da janela: "Billy, sua irmã está estacionada do outro lado da rua. Já faz 40 minutos que ela está lá só olhando para casa." Levantei os olhos do meu parafuso, e lá estava Brooklyn no carro velho dela encarando minha propriedade como se planejasse uma invasão. A ordem de restrição dizia especificamente que ela não podia chegar a 200 metros. Há quanto tempo? Desde antes de eu sair para o trabalho de sábado, Celeste está ficando nervosa. Os gêmeos estão perguntando por que aquela mulher continua olhando para nossa casa. Isso não era acidental. Brooklyn sabia exatamente quais eram os limites legais e estava violando-os deliberadamente enquanto eu trabalhava lá fora. Ela queria que eu a visse ali, queria que eu soubesse que ordens judiciais não a intimidavam. Liguei para o 911 sem hesitar. "Preciso de polícia por violação de ordem de restrição. O sujeito está estacionado em frente ao meu endereço, em clara violação da ordem judicial." A atendente anotou os detalhes: endereço, número do processo, descrição do veículo, e disse: "Agentes a caminho, não se aproxime do sujeito." Brooklyn ainda estava lá quando 2 viaturas chegaram 8 minutos depois. Ela não tentou ir embora, não fingiu que estava apenas passando, ficou sentada como se os desafiasse a prendê-la, como se quisesse ser mártir. E eles prenderam-na na hora por violar ordens de proteção enquanto já enfrentava acusações criminais. Desta vez ela estava olhando para tempo real de prisão, não cadeia do condado por engano. Foi então que meus pais finalmente quebraram de vez. Apareceram na minha porta às 7 da manhã do domingo seguinte, ambos parecendo ter envelhecido 10 anos em um mês. Os olhos de mamãe inchados de tanto chorar, papai com a expressão de quem via seus sonhos de aposentadoria desmoronar enquanto a filha se autodestruía. "Por favor", disse mamãe antes mesmo que eu os convidasse para entrar, "ela vai para a prisão, prisão de verdade, não cadeia do condado." O advogado diz que com as violações e o histórico dela, ela está olhando para 18 meses no mínimo. Os furtos de Brooklyn não foram erros da juventude. Ela tinha sido pega roubando 2 vezes na casa dos 20 anos, mas Scott fez as acusações desaparecerem com advogados caros e registros selados. Agora os juízes começavam a ver um padrão. "Você tem que retirar as acusações", disse papai desesperado. "Ela aprendeu a lição, as crianças precisam da mãe." "Ela aprendeu?"
Por que violou a ordem de restrição dentro de uma semana depois de pagar a fiança? Ela está desesperada. Filho, as pessoas fazem coisas estúpidas quando estão encurraladas. As crianças precisam da mãe. Acho que as crianças estão melhor sem a mãe maluca delas. Mamãe agarrou meu braço. Pagaremos o que você quiser, só faça isso desaparecer. Pagar com o quê? Com o dinheiro que vocês não têm porque hipotecaram a casa para pagar a fiança dela. Eles pareciam completamente derrotados, destruídos. Não eram os mesmos pais que passaram décadas me comparando desfavoravelmente com Scott, minimizando minhas conquistas, me humilhando em jantares de família, me tratando como filho reserva. Eram dois velhos apavorados assistindo a filha adorada se destruir e levar toda a família junto. Por um momento quase senti pena deles, quase. Mas então mamãe disse as palavras que encerraram nosso relacionamento para sempre. Se você não retirar essas acusações, nunca mais nos verá, estará morto para esta família. Acha que dinheiro pode te dar valor? Você não é nada sem nós, certo? Eram as mesmas pessoas que me fizeram sentir morto por 30 anos. Combinado, respondi, e fechei a porta na cara deles. O julgamento foi felizmente rápido. Brooklyn se declarou culpada de tudo: difamação, assédio criminal, vandalismo, múltiplas violações de ordens judiciais. O advogado dela, aquele pelo qual meus pais hipotecaram a casa, a aconselhou de que lutar seria inútil com provas em vídeo e várias testemunhas. O juiz deu 18 meses, suspensos para 2 anos de liberdade condicional, 400 horas de serviço comunitário e restituição total das minhas despesas legais e danos à propriedade. Custo total: $8.500 em honorários jurídicos mais custas judiciais, além da humilhação de se declarar culpada. Ela também teve que escrever um pedido público de desculpas e postar no Facebook por 30 dias. Ver ela engolindo orgulho diante das mesmas pessoas que tentou virar contra mim quase valeu os meses de assédio. Mas meus pais não desistiram da manipulação, tentaram uma última viagem de culpa após a sentença, e falharam. Apareceram com Fiona e Theo, usando as crianças como última cartada de chantagem emocional. Tio Billy, Fiona começou a correr até mim antes de Brooklyn puxar o braço dela bruscamente. Não toque nele, disse Brooklyn à própria filha, na frente das crianças. Ele é a razão de estarmos sofrendo. Que ironia, ensinando-os a me ver como o vilão do desastre que ela mesma criou. Esse foi o momento em que tive certeza de que tinha feito a escolha certa em tudo. Liguei para a polícia imediatamente e os 3 foram presos por invasão de propriedade e violação da ordem de restrição. Brooklyn recebeu uma acusação adicional por envolver menores em atividade criminosa. A última vez que vi qualquer um deles foi pela minha janela, assistindo enquanto eram colocados nas viaturas, Fiona e Theo chorando confusos, provavelmente se perguntando por que os adultos em suas vidas continuavam sendo presos. O Serviço de Proteção à Criança abriu uma investigação na semana seguinte. Isso foi há 2 anos. O silêncio tem sido absolutamente dourado. A família de Rick ainda mora em cima e está prosperando. Os gêmeos têm 12 anos agora, são alunos de honra que me ajudam no quintal e chamam isso de aprender administração de propriedades. Grace já anda, fala e me chama de tio Billy, embora tecnicamente eu seja seu primo de 2º grau. Quando Rick perguntou sobre expandir o porão, nem hesitei. Esses são os tipos de inquilinos que melhoram sua propriedade em vez de destruí-la. Rick passou 3 fins de semana lá embaixo com uma marreta, retirando concreto e entulho antigos, instalou drenagem adequada, fez nova parte elétrica, construiu paredes realmente alinhadas. Celeste está grávida do 4º filho. Quando pediram para terminar parte do porão como outro quarto, eu disse sim imediatamente e reduzi $200 do aluguel para ajudar com materiais. Rick insistiu em fazer todo o trabalho, transformou aquele porão em algo digno de programa de reforma. O valor do imóvel aumentou em mais $30.000 só com isso. Isto é o que família significa: respeito mútuo, pessoas que aparecem sem serem chamadas, pagam suas dívidas em dia, tratam sua propriedade como se fosse delas. Não confunda bondade com fraqueza. Eu renovei a cozinha com eletrodomésticos de inox, construí uma oficina na garagem com elétrica adequada, pintei a casa toda por dentro e por fora. A propriedade agora vale $275.000, 60% a mais do que paguei há 3 anos. Entre valorização e renda de aluguel, construí mais patrimônio em 36 meses do que meus pais acumularam em 30 anos de vida segura. Meu fluxo de caixa mensal é de $1.100 líquidos, $13.200 por ano em renda passiva, além de viver praticamente sem pagar aluguel em uma casa que valoriza cada mês. Aos 35, este lugar valerá $350.000.
Fácil. Brooklyn? Ainda mora com meus pais naquele rancho apertado, trabalhando meio período no varejo até ser demitida por problemas de atitude, ainda postando frases sobre traição familiar e pessoas tóxicas que cortam parentes por causa de dinheiro. As crianças estão em terapia 2 vezes por semana lidando com o trauma de ver a mãe ser presa várias vezes. Meus pais estão falidos, amargos, provavelmente se perguntando como a aposentadoria deles virou babá em tempo integral de 2 netos traumatizados enquanto a filha arruma prateleiras e culpa todo mundo pelos seus problemas. A segunda hipoteca que fizeram para pagar os honorários legais de Brooklyn tem 15 anos restantes a uma taxa de 7,2%. Eles pagarão $1.100 por mês até completarem 75 anos. E eu? Estou completamente sem dívidas, construindo riqueza geracional, dormindo como um bebê todas as noites em uma casa que possuo integralmente. Eles disseram que escolher limites em vez de manipulação familiar me tornaria morto para eles. Acontece que ser morto para pessoas que só valorizavam o que eu podia fornecer foi a melhor coisa que já me aconteceu.